A contradição do direito natural positivado. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é nenhuma novidade que o pilar central do justnaturalismo é a igualdade jurídica. Qualquer austro-libertário sabe, ou pelo menos deveria saber, o que são os direitos naturais. Em resumo, eles são direitos negativos, erga omnes, comprováveis logicamente e que só se aplicam a indivíduos racionais. Pelo fato dos seres humanos serem os únicos seres racionais conhecidos, esses direitos são considerados como naturais do homem, ou seja, derivam da natureza humana. São eles vida, liberdade e propriedade, sendo que os dois primeiros aí são, na verdade, corolários do terceiro. Os direitos humanos, por sua vez, são determinações jurídicas básicas instituídas pela Organização das Nações Unidas. Eles não consistem na doutrina justnaturalista, muito menos na ética libertária, embora existam algumas semelhanças. Por exemplo, eles também são estendidos para toda a humanidade, sem distinção de etnia, sexo ou qualquer outro critério discriminatório. Segundo a ONU, eles protegem as pessoas contra ações ou omissões de estados que atentem contra a dignidade humana. Essa justificativa é no mínimo subjetiva, e toda vez que são elaboradas regras subjetivas, um enorme precedente é aberto para absurdidades futuras. Aliás, o que significa dignidade humana? Para um comunista, expropriar e reprimir a classe dominante é a coisa mais natural e justa do mundo. Para um nacional-socialista alemão, os povos da Judéia não possuem dignidade. Resumindo, a partir do momento em que se cria uma regra aleatória como essa, não há mais impedimentos para a opressão do Estado. Sempre haverá um critério subjetivo que atropela qualquer direito objetivo. Previsivelmente, a ONU pouco faz a respeito dos países totalitários como a China e a Coreia do Norte. Enfim, não se deve esperar coerência de uma entidade que se comporta como uma máfia supranacional, não é mesmo? Quando o assunto é direitos humanos, sempre são lembrados dois documentos que marcaram a história: a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. A primeira possui 17 artigos e é basicamente a materialização do Iluminismo, que inspirou a Revolução Francesa. Foi reconhecida e declarada pela Assembleia Nacional a fim de limitar os poderes do Estado. Aqui estão os 4 primeiros artigos para melhor exemplificar esse documento. O artigo 1º tem os seguintes dizeres. Abre aspas. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Fecha aspas. Já o artigo 2º diz o seguinte. Abre aspas. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Fecha aspas. Até aqui tem alguma dose razoável de estatismo, mas nada muito fora do padrão político. Os dois próximos artigos são bem mais questionáveis. O artigo 3º diz que, abre aspas, o princípio de toda soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Fecha aspas. Nesse artigo, há um problema gravíssimo, porque a vontade da nação sobrepõe-se aos direitos naturais. Ou seja, não há garantia jurídica alguma. O Estado sempre irá se expandir e passar por cima de qualquer coisa que atrapalhe a sua expansão. Em outras palavras, se a soberania individual depender da vontade da nação, não existe soberania individual. Por último, o artigo 4º diz que, abre aspas, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Fecha aspas. Nele está quase tudo perfeito. O problema está na última frase. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Ou seja, seu direito não vem da sua natureza ontológica, e sim de um pedaço de papel com regras aleatórias de políticos. Por mais que a lei esteja dentro de uma linha coerente de pensamento, o fato dos seus direitos estarem baseados em um pedaço de papel rabiscado abre um precedente terrível para o autoritarismo. Basta os políticos decidirem que esses direitos, entre aspas, os estão atrapalhando, para que eles deem uma canetada e instantaneamente os anule.
O documento inteiro estará na descrição desse vídeo para que você mesmo possa conferir. Quase 2 séculos depois, logo após os absurdos da Segunda Guerra Mundial, foi publicado um novo documento tratando de direitos universais. Em 1948, foi divulgado pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O curioso é que a maioria dos artigos não toleram o que os estados fazem e podem até ser entendidos como libertários. A justificativa para sua elaboração era proteger os indivíduos contra as arbitrariedades dos estados nacionais. O problema foi que, para solucionar isso, foram criadas arbitrariedades supranacionais. Ou seja, não mudou muita coisa. No entanto, não está errado o que foi proposto em si, e sim a aplicação desse documento na vida real. Para explicar melhor, vamos mostrar as incoerências de alguns artigos agora. O artigo 17 diz que todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, e que ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Logicamente, se seguíssemos à risca o que está escrito, não deveria ser permitido cobrar impostos, ditar regulações ou expropriar os chamados meios de produção. A própria existência do Estado não respeita a integridade da propriedade privada, e por isso, esse artigo soa bastante libertário. Ironicamente, a maior parte dos políticos que se dizem entusiastas dos direitos humanos é extremamente socialista, ou seja, não respeita nem um pouco o direito de propriedade. Já o artigo 19 diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Bom, quase nenhum Estado respeita o direito das pessoas de se expressar plenamente. Se a opinião de alguém não agradar o governo ou a maioria, ela provavelmente será proibida através de alguma lei aleatória de se expressar. Isso acontece no Brasil com os chamados crimes contra a honra, que são injúria, difamação e calúnia. Logo em seguida, vem o artigo 20, que é o mais libertário de toda a lista. Ele diz que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, e que todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Evidentemente, esse é o mais escrachado de todos na vida real. Ele é de fato ignorado por todos os políticos autodenominados defensores dos direitos humanos. O Estado é basicamente associação obrigatória, imposta por ameaça de violência. A partir do momento que deixa de ser obrigatório, deixa também de ser Estado e passa a ser uma empresa. Como é possível defender isso e ser estatista ao mesmo tempo? Simplesmente não há explicação. Aliás, o Estado nunca esteve apoiado na lógica, e sim no poder e na força. Hoje em dia, no Brasil, inúmeros políticos e ONGs, organizações não governamentais, se autodenominam como defensores dos direitos humanos. No entanto, esse não é um rótulo positivo, pelo menos para boa parte da população. Devido a muitas declarações e ações, no mínimo infelizes, eles ganharam a fama de serem defensores de bandidos. Diversas rebeliões em presídios são intermediadas por instituições ou políticos de esquerda. Além disso, comitivas de direitos humanos estão frequentemente visitando penitenciárias para avaliar como os criminosos são tratados e cobram melhorias. Em 2003, Maria do Rosário defendeu a impunidade de Champinha, no caso Liana Friedenbach, pelo fato de ele ser, segundo ela, apenas uma criança. Na ocasião, a vítima foi sequestrada, torturada, estuprada e morta pelo criminoso de 16 anos, enquanto ela acampava com seu namorado Felipe Café, que também foi assassinado pelo grupo liderado por Champinha. Fatalmente, Maria do Rosário foi completamente descredibilizada e com razão pelo grande público. Até hoje é lembrada essa canalice que ela defendeu na época. É evidente que, pelo menos moralmente, o Brasil é um país cristão, conservador e que pautas progressistas ficam retidas em pequenas bolhas. Por isso, muita revolta é gerada quando criminosos são defendidos por algum político, que normalmente é de esquerda. Além disso, os grupos que dizem defender os direitos humanos estão constantemente se aproveitando de alguma tragédia para realizar militância política, como no assassinato de Marielle Franco e do menino João Pedro. Veja bem, os libertários não são contra os direitos humanos. Aliás, apenas a ética libertária consegue suportar logicamente esse conceito, não admitindo uma única contradição sequer. Normalmente, quando algum político se refere a direitos humanos, está querendo impor mais regras aleatórias ou direitos falsos que acabam passando por cima dos verdadeiros. Por exemplo,
Vamos supor que algum estado diga que você tem direito à educação. Parece positivo, aliás, quem não quer ser educado gratuitamente? No entanto, alguém deve fornecer essa educação a você. Com isso, ou alguma pessoa será obrigada a subsidiar a sua formação acadêmica, ou o próprio Estado o fará através dos frutos do seu roubo, ou impostos. Infelizmente, a maior parte da população está sempre caindo nessas pegadinhas de políticos. Daqui a pouco vai ter demagogo propondo massagista público, comediante público ou qualquer outro serviço aleatório. Para concluir, vale ressaltar que ninguém tem direitos positivos, isto é, direito que alguém faça alguma coisa por você. Caso alguém os tivesse, outro indivíduo estaria obrigatoriamente sendo agredido para suprir esse novo direito. As pessoas têm direitos negativos. Isso significa que os outros não podem fazer algo contra elas. Mais precisamente, não podem agredir a sua propriedade, o que inclui bens materiais e o seu próprio corpo. A honra, a dignidade e qualquer outra fonte de subjetividade não podem ser classificadas como propriedades. Dessa forma, a contradição da elaboração dos direitos humanos está no simples fato de eles não precisarem ser propostos ou criados. Eles já existem e são inalienáveis. Tentar positivar direitos naturais é completamente desnecessário e sem sentido. Se os direitos são naturais, logicamente não precisam ser positivados. A partir do momento que eles são, eles passam a correr o risco de serem adulterados ou até mesmo anulados. Nunca pense que os direitos humanos estabelecidos pela ONU mudaram alguma coisa. As pessoas continuam sendo diariamente roubadas e oprimidas pelos estados nacionais. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por John Rothbard, narrado por J. Fernandes e produzido por Leandro Brito. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também do projeto. Até a próxima.